E aí, quando eu cheguei, na verdade, eu não resolvi nem acampar. Quando eu vi que tinha algo errado, eu falei, eu vou direto para a cidade, né? Andei, eu fiz o que normalmente se faz em 3 dias, eu fiz em um, para chegar na cidade, consegui uma carona. Quando eu cheguei na estrada e falaram que tinha um americano desaparecido. Então, você ter autossuficiência e comida para alguns dias a mais, eu acho que é extremamente importante quando você vai fazer trilhas em um local tão selvagem como a Patagônia, para você não se colocar em risco. E ter também dias a mais do seu voo, porque se você não tem tempo suficiente para esperar, você acaba fazendo o que não deveria, o que não é seguro. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras. Bom, o bate-papo de hoje é com um fotógrafo que já foi para lugares muito lindos e remotos. Recentemente ele esteve na Patagônia e fez um livro muito, muito bonito chamado As Mais Belas Trilhas da Patagônia. E a gente vai conversar um pouco sobre algumas aventuras dele de bicicleta, por trilhas, por caiaques no Brasil. Seja super bem-vindo ao Maré Sonora, Ricardo. Muito legal finalmente falar contigo, né? Oi, Marina, muito obrigado pelo espaço, agradeço por estar aqui. Vendo tanta gente boa que você já entrevistou, fico honrado de participar do Maré Sonora. Ah, que legal. Eu que agradeço. E finalmente as nossas agendas deram certo, né? Foi um jogo de xadrez aí para casar as datas, os horários. É verdade, foram alguns meses de espera, mas finalmente saiu. Muito bom. Maravilha. Como a gente está conversando via internet, né, de forma remota, eu acho legal sempre perguntar onde as pessoas estão gravando, onde elas estão nesse momento. Então, conta um pouquinho, Ricardo, onde você está agora. Eu estou em São Sebastião, é uma pequena cidade no litoral norte do estado de São Paulo. E para as pessoas se localizarem melhor, São Sebastião é um município que fica na frente da Ilhabela. Ilhabela é mais famosa, então fica mais fácil das pessoas se localizarem. E você é paulistano e mudou de São Paulo para aí, por quê? Como é que foi essa mudança na tua vida? Eu nasci e cresci em São Paulo, até que, bom, eu nunca gostei muito de morar em São Paulo, na verdade. Nunca gostei de cidades muito grandes e caóticas. Mas o tempo vai fazendo a gente ficar por lá, né? Estudo, trabalho, relacionamentos, até que eu tinha 39 anos e pensei, opa, ano que vem eu vou completar 40 anos morando na cidade que eu não gosto. Não, não, de jeito nenhum. E aí eu resolvi sair de lá antes de completar 40 anos. Foi assim, os 40 anos foram para mim um marco para eu sair de São Paulo. E nesses 5 anos e meio, estou vivendo aqui em Sebastião e é bom demais. Para quem gosta de tranquilidade e natureza, é um lugar sensacional. E hoje em dia o seu meio de transporte também é um caiaque, é verdade isso? É verdade, é verdade. No primeiro ano já, eu já namorava a canoagem oceânica há tempos, mas como eu não morava aqui, tinha decidido não comprar até realmente poder usar bastante. Aí no primeiro ano que eu vim para cá, comprei um caiaque oceânico e tenho usado demais. Antes, quando eu morava em São Paulo, eu já tive um barco inflável, depois uma pequena lancha. E aí, quando eu vendi a lancha, eu pensei, no dia que eu morar na praia, eu compro outra lancha. E olha, com esse caiaque oceânico, eu tô tão feliz que não tô com vontade nenhuma de ter um barco a motor. Um dia eu vou comprar um veleiro. Quero aprender a velejar e fazer umas viagens longas de veleiro, mas por enquanto o caiaque oceânico está sendo a minha grande diversão aqui no litoral. E falando um pouco dessa diversão que às vezes combina um pouco de trabalho também, o ano passado você saiu em algumas missões para fotografar Jubarte e Raia Manta, foi isso mesmo? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo para contar direito essa história, porque eu sabia que, enfim, por aqui de vez em quando poderia ter alguma baleia, mas não sabia que a quantidade disso. Aí eu acompanhava, ainda acompanho, aliás, as redes sociais do Júlio Cardoso, que é o fundador do projeto Baleia à Vista, e comecei a perceber que ele encontrava muita baleia. Ele tem uma lancha e fica navegando em volta da Ilhabela e no canal de São Sebastião, e os avistamentos são muito comuns. Aí nos invernos de 2018, 2019 e 2020 eu saí com o caiaque oceânico dezenas de vezes para ver se conseguia encontrar essas baleias aqui no canal de São Sebastião. E a minha taxa de sucesso foi de 0%. Nunca vi.
Quando eu ia para o norte do canal, elas apareciam no sul. Quando eu ia para o sul, elas também apareciam no sul, mas assim, meia hora depois, 20 minutos antes, e nunca dava certo. Era bastante frustrante, não vou negar. Mas em 2021, ano passado, minha sorte mudou. E consegui encontrar as baleias remando mesmo, com um caiaque. E aí, mais sorte ainda, eu fui convidado pelo Guilherme Codia, que é o fundador do Mantas de Ilhabela e do Megafauna Marinha do Brasil, para fazer as saídas com o barco RV Megafauna para fotografar as baleias e arraias-mantas. Na verdade, quando ele me falou de fotografar raia-manta por aqui, eu pensei, raia-manta por aqui até parece, mas tudo bem, né? Eu vou ficar navegando, vou ver bichos, delícia, é o que eu quero. E, na verdade, eu estava muito, muito errado, porque a gente encontrou diversas raias-mantas, acho que foram 19 avistamentos, eu preciso dar uma olhada direito nos números. Teve uma semana que a gente viu raias-mantas diferentes durante 5 dias seguidos, foi assim um negócio espetacular. E no final das contas, Ilhabela, a costa da Ilhabela e um pouco para fora, está sendo o maior hotspot de avistamento de raia-manta do Brasil. Então, foi um trabalho muito, muito prazeroso e espero que agora, em 2022, a gente continue encontrando tanto as baleias quanto as raias-mantas, que as baleias também, as jubartes, a quantidade de avistamentos foi impressionante. Foi mais que o dobro do que teve em 2021. Olha, que legal. Eu tenho visto notícias de que elas estão. A avistagem de baleias nessa região de Ilhabela está sendo muito mais frequente do que há alguns anos, né? Está sendo muito mais frequente. É verdade também que hoje em dia existem muito mais ONGs fazendo esse trabalho, né? Então, quanto mais gente procurando, mais se encontra. Mas os dados só do baleia à vista, para não somar com outros dados, né? Que aí ficaria ainda maior o número, foi de 60 e acho que 62 avistamentos em 2020 e 123 em 2021. É mais ou menos isso. Se eu tiver enganado, a diferença é pequena. Então, é uma diferença enorme. E o número de horas na água deles foi mais ou menos o mesmo. Existe também o projeto Viva Verde Azul, que tem um ponto fixo no sul da Ilhabela. Então, as pesquisadoras ficam com binóculos observando tudo que é avistamento que acontece por ali. E tem uma rede de informações que troca informações entre as ONGs para quem avista avisar o outro e poder, enfim, aumentar os dados das pesquisas. Então, isso aumenta bastante, sim, o número de avistamentos, mas também tem muito mais. Por exemplo, ano passado fui pedalar uma vez, estava parado em um morro, olhando o mar rapidinho, só para dar uma descansada, e vi uma baleia saltando, bem longe, estava perto da Ilhabela, e eu estava em São Sebastião. E ela continuou saltando cada vez mais perto de São Sebastião, e quando chegou perto, dava para ver que eram duas. Uma estava só nadando e a outra ficava saltando perto dela. E outra vez eu estava saindo de casa para pedalar também, daqui de casa eu consigo ver o canal de São Sebastião, e vejo uma baleia passando, bem perto da praia, assim, 100 metros talvez. Larguei a bicicleta, peguei o caiaque e fui para a água, né? Mas nisso, só esse tempo de guardo um equipamento, pego outro, câmera e tudo mais, eu perdi 10, 15 minutos. Achei que a baleia estaria longe. Então, remei bem forte na direção que ela ia e parei de remar para ver se tinha algum avistamento. Peguei o celular também para falar com uma amiga que mora na Ilhabela e tem vista para o canal para ver se ela estava enxergando alguma coisa. E nesse momento a baleia salta assim a 50 metros do meu caiaque, mais ou menos. Foi Ai, que sensacional. O legal. avistamento mais incrível de todos foi esse, porque eu já havia visto baleias em outros locais do Brasil e fora do Brasil, no Chile, Havaí, por exemplo, Argentina, mas ver baleia no quintal de casa e a partir do caiaque foi marcante, foi incrível. Quem quiser conferir essas imagens, você menciona isso no seu site, né, Ricardo? Para o pessoal depois eu vou colocar o link das suas redes sociais e também do seu site para o pessoal que eventualmente quiser ver isso, né? Porque você fala sobre isso, que essa coisa Sim, de chegar e depois não tá, né?
Foi. Eu fiz um artigo sobre isso porque as pessoas vinham perguntando. Eu falei, bom, melhor já fazer um artigo que aí eu só passo o link para as pessoas, fica mais fácil. E também para estimular as pessoas, né? Porque hoje em dia tem um turismo de observação de baleias aqui em São Sebastião e Ilhabela. Tem diversos barcos que fazem essas saídas e a taxa de sucesso deles no inverno do ano passado, de 2021, foi excelente. Quase sempre eles viam baleias. Então, quem tem essa vontade pode entrar em contato com os barcos que tem aqui em São Sebastião e Ilhabela, porque se o inverno em 2022 for igual ao de 2021, tem grande chance de você ver. Digamos que não é preciso sorte para ver, você vai ter azar se não encontrar, igual foi no ano passado. Uma curiosidade, Ricardo, o seu caiaque, fala um pouquinho das características do seu caiaque, o tamanho, né? Enfim, é só para a Tá, gente imaginar como é que é. claro, as pessoas estão acostumadas com caiaques que são normalmente caiaques de passeio ou pesca, né? São aqueles caiaques de plástico super estáveis e confortáveis. Um caiaque oceânico ele é um pouco diferente, ele costuma ser mais longo, para dar um pouco mais de velocidade, poder enfrentar mar mais bravo. Eles costumam ser sempre fechados e você coloca também uma saia, que é uma peça de neoprene que fica entre o caiaque e a cintura para não entrar água, se uma onda passar por cima ou se você virar o caiaque. E ele tem compartimentos estanques para poder levar a bagagem. Então, com um caiaque oceânico, você pode passar semanas viajando de modo autossuficiente. Você leva a sua comida, barraca, equipamentos de foto, enfim, o que você quiser. E você tem autossuficiência para estar no mar durante um tempo bastante longo. E é o que eu gosto bastante nisso, porque eu gosto da liberdade de poder sair de casa, passar alguns dias ou semanas sem ter que voltar para a civilização, para poder ficar realmente imerso na natureza, seja fazendo trekking ou cicloturismo ou canoagem oceânica. E você lançou o livro fotográfico As Mais Belas Trilhas da Patagônia, se não me engano, em 2020, é isso mesmo? Foi em novembro de 2020, isso. E nele, uma semelhança com essa sua viagem para a Patagônia é que você geralmente viaja sozinho. Você sempre viaja sozinho, seja de caiaque, seja para a Patagônia, seja para a trilha real que você fez de bike. É uma opção sua? Por quê? Não é uma opção minha, às vezes é uma necessidade. Primeiro, por exemplo, da Patagônia, eu fui sozinho porque eu não conheço ninguém que poderia ficar na Patagônia por tempo indeterminado, né? Se eu chamasse algum amigo, as pessoas normalmente, quem tem uma vida mais normal, tem um mês de férias e tem que voltar para o trabalho. Eu fui para a Patagônia sem saber quando que eu voltaria. Eu voltaria de lá quando tivesse terminado todas as trilhas e todas as fotos. E também porque o dia a dia de um fotógrafo é completamente diferente de alguém que está fazendo as trilhas por prazer, só a passeio. Por exemplo, na Patagônia, o clima lá é horroroso, né? É muito difícil você ter bons dias para fotografar. Normalmente as montanhas cobrem, as nuvens cobrem as montanhas. Então, acho que só uma das trilhas eu consegui fazer apenas uma vez, fazer todas as fotos uma vez. As outras eu tinha que fazer 2, 3 vezes até eu conseguir completar as fotos. E quem é que vai querer me acompanhar uma trilha dessa, né? Por exemplo, em Navarino. A Ilha Navarino ela fica ao sul de Ushuaia. É o circuito de trekking mais austral do planeta. Lá, o primeiro dia eu fiz o padrão, fui até a Laguna del Salto. O segundo, também, novamente, o padrão. No terceiro dia, o tempo estava muito ruim, eu resolvi voltar para ir para um outro lago. No meio do caminho, eu mudei de ideia de novo e voltei para a laguna em que eu estava, porque o tempo estava melhorando e eu queria fotografar. E aí, o dia seguinte, eu passei o dia todo na barraca, fiquei 36 horas na barraca porque estava nevando. Então, você imagina, se uma pessoa que tem uma data limite para voltar, ela não poderia fazer isso. Então, a minha opção de ir sozinho é justamente por necessidade. Eu gosto de fazer trilhas, de pedalar e de remar com mais pessoas. Mas se for a trabalho, essa pessoa tem que ter a noção de que ela vai ficar, digamos, refém do meu horário de fotos, que assim funciona para mim também. Tem horas que eu não nego, eu queria seguir em frente, mas é inviável, né? Se tenho trabalho para fazer, preciso terminar as fotos antes de seguir em frente. E, Ricardo, para o pessoal que não é necessariamente do universo do montanhismo, né, das trilhas, dessas aventuras, fala um pouquinho da região da Patagônia. Explica um pouquinho
daquela área que atrai muitos brasileiros, inclusive tem uma galera agora lá, né? Uma outra pergunta que eu queria emendar nessa, se você acha que por conta desse momento de fronteiras fechadas com outros países, rolou uma certa temporada superlotada esse ano, como é que você está vendo isso? Essas duas perguntas em uma só, na real. Tá. Bom, a Patagônia é a região sul da Argentina e do Chile. É uma região imensa, o tamanho total dela é a França e Espanha juntas, tá? Então é uma região muito grande. No lado argentino é praticamente um deserto, porque o vento vem predominantemente do Oceano Pacífico, se choca contra as montanhas dos Andes, aí cria umidade, chove muito do lado chileno e um pouco do lado argentino na região montanhosa. O outro lado é basicamente um deserto, tá? O meu livro ele é sobre as trilhas, então ele foca na região andina, nos Andes, tanto o lado chileno quanto o argentino. E fiquei lá por 5 meses e meio nessa última viagem. Eu já tinha ido outras vezes, tinha feito outras 4 viagens para lá, mas essa foi a mais longa. E fiquei basicamente na região andina, o lado do Oceano Atlântico. Eu passei rapidamente só porque não fazia parte do livro. E sobre as fronteiras fechadas, a Argentina teve um lockdown muito mais exigente que o Brasil e o Chile também. Então ali estava muito difícil de viajar, mesmo para os argentinos e chilenos. E esse ano começou a liberar de novo, mas fechou, que nem o Elias Luiz do Extremos foi para lá e não conseguiu cruzar o Passo Doroteia entre Argentina e Chile de modo terrestre, teve que voltar para o Brasil. Só daria para ir de novo para o Chile de avião. Então ainda tem essas limitações. Tem um casal de amigos que mora aqui em Sebastião, eles foram para lá de carro também, agora esse verão, e espero que consigam fazer toda a viagem sem ter transtornos de ter que ficar parado em algum local esperando diminuir a pandemia, né? Então tá bastante instável. Eu decidi não ir esse ano justamente por não saber como vai terminar a temporada. Resolvi ficar por aqui, mas no verão que vem o plano é Patagônia mais uma vez. O que te faz voltar para lá? O que te atrai mais naquela região? As paisagens são lindíssimas, lindíssimas, mas acho que além disso, o que me atrai lá é porque, por exemplo, você vai para os Alpes têm montanhas fabulosas. Você vai para o Himalaia, eu nunca estive no Himalaia, mas você vê pelas fotos que são incríveis. Mas a Patagônia é pouquíssimo habitada, né? Então, essa é a grande vantagem. Você passa dias ali nas montanhas sem ver ninguém. Mesmo você está dirigindo nas estradas, você pode passar horas sem cruzar com nenhum carro. Então, é uma região bastante selvagem ainda. E encontrar regiões selvagens em um mundo tão populoso como o de hoje é bastante difícil. E para a gente, a facilidade de acesso. Você pode pegar um voo para Bariloche, para Ushuaia, é super fácil de chegar lá. Eu gosto de viajar de carro, porque eu posso levar todo o meu equipamento sem dor de cabeça e para ter a liberdade de parar onde eu quiser. Então, tudo bem, não é perto, mas daqui onde eu moro até a região de Bariloche, que é onde se inicia a Patagônia, são 4 dias dirigindo. Para quem tem tempo, como eu, não é viável, né? Para quem tem só 2 semanas de férias, por exemplo, é inviável, porque vai passar mais tempo no carro do que aproveitando. Mas você pode muito bem pegar um avião e alugar um carro por lá. Então, acho que é isso. São paisagens incríveis, um clima muito, muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? Faz muito frio, muito vento no verão. Eu passei o verão todo lá e era comum, mesmo na região norte da Patagônia, eu dormi com temperaturas abaixo de zero. De dia não, de dia no verão já fazia mais calor, dava para ficar de camiseta. Mas de noite não, fazia muito frio, então é um contraste de paisagens que a gente tem com as paisagens aqui do Brasil, com ter poucas pessoas e paisagens incríveis. Então, acho que é essa soma que faz da Patagônia o meu lugar predileto no mundo até o momento. E o seu livro fotográfico, As Mais Belas Trilhas da Patagônia, fala um pouquinho sobre essa publicação, que foi o seu segundo livro? Esse foi o meu segundo livro. O primeiro foi feito aqui no Brasil, sobre as principais paisagens brasileiras, mas está esgotado já. Esse da Patagônia eu quis fazer sem patrocínio, com o meu dinheiro, o meu tempo, justamente porque quando você tem um patrocinador, você tem que
dá algo em troca e você tem que ter datas limites, né? E eu não queria isso, porque eu sabia que na Patagônia seria muito difícil eu ir para lá com limite de datas. Então, eu fui por conta própria, pesquisei tudo que é site, tudo que é revista e livro sobre as trilhas de lá para selecionar as mais bonitas e peguei elas todas. Então, eu fiz outras trilhas que não estão no livro, que mesmo sendo bonitas, eu achei que não estavam no mesmo nível. E as que eu selecionei para o livro, eu fazia 2, 3 vezes até conseguir todas as fotos que eu queria. É claro que não são todas as fotos com céu azul, sol e tudo mais, porque isso não refletiria a Patagônia, né? Não mostraria como ela é de verdade. Mas é um jeito das pessoas conhecerem a Patagônia, as diferentes paisagens dela, em um livro fotográfico com textos também para explicar um pouco da história, da geografia e da cultura de cada região. E é um livro como se chama em inglês Coffee Table Book, em Brasil é meio chamado livro de arte, presunçoso, mas é um livro grande, tem 30 por 30, então aberto ele fica com 60 centímetros, para poder ver as paisagens, umas paisagens tão bonitas em fotos realmente com tamanho grande, porque em tamanho pequeno acaba não mostrando todos os detalhes de cada imagem. Então, na verdade, ele é um motivador da pessoa que for para lá, ou então quem foi tê-lo como lembrança das aventuras, né? Porque você, inclusive, deixa a parte mais pontual das explicações técnicas e eventuais atualizações no seu site. É isso mesmo? É isso. As pessoas que compram, eu percebo que são pessoas ou que querem ir para a Patagônia e querem usar o livro para saber para onde elas vão primeiro, ou são pessoas que já foram e querem ter recordações, querem ter fotografias profissionais, ou porque é muito comum a pessoa vai para lá fazer o circuito e não consegue ver tudo o que queria. Por exemplo, enquanto eu estava fazendo essa viagem, um amigo aqui do Brasil ia fazer o circuito do Cerro Castillo, no Chile, mas ele tinha limite de data. Ele esperou um pouco na Vila Cerro Castillo até começar, mas o tempo não ficou bom o suficiente, então ele acabou não vendo todas as paisagens que gostaria. Eu não, eu fiquei parado esperando até conseguir. Por exemplo, em El Chaltén eu fiquei 12 dias acampado no mesmo lugar até voltar a ter vista para as montanhas. Então, o público que compra o livro, normalmente, é quem vai para a Patagônia e quer ter o livro de lembrança ou quem quer escolher o próximo ponto para seguir. E, como você falou, as dicas, na verdade, por exemplo, de acesso, preço para entrar nos parques nacionais e tudo mais, eu coloquei no site, eu não coloquei no livro. Assim, o livro fica atemporal. Daqui 10, 20 anos, ele vai continuar atualizado. E o site eu vou sempre alterando. Então, no livro eu coloquei um link, o endereço, né, para o meu site. De cada capítulo do livro tem uma página diferente no meu site que eu vou atualizando a cada temporada. Como é que era a logística para você fazer essas caminhadas? Porque imagino que você tinha equipamento fotográfico, mais alimentação, né? Que não tinha, obviamente, onde comprar comida. Você tinha que levar o que você comia. Como que era isso, Ricardo? Algumas poucas trilhas tinham de comer. Por exemplo, na região de Bariloche e Torres del Paine. Você poderia, em alguns pontos, ter refúgios em que você pode comprar comida, mas eu não comprava. Porque para passar 6 meses viajando tem que economizar também, né? Senão não dá, o orçamento não fecha. Então, como eu estava de carro, eu fui de carro porque eu queria levar todo o meu equipamento, tanto de alta montanha quanto de média montanha, porque se algo desse errado por lá, eu seguiria, na verdade, para a Aconcagua ou Ojos del Salado para fazer alta montanha. Eu queria ter conforto durante o tempo que eu ia ficar parado, então eu sabia que eu ia ficar muito tempo parado sempre nas vilas e cidades esperando ter uma janela de bom tempo, então para isso eu levava barracas maiores também. Então, decidi de carro. A desvantagem de estar de carro é que, por exemplo, eu vou fazer um circuito, uma trilha que começa no ponto A e termina no B, longe do carro, o transporte por lá muitas vezes não existe, né? Você não tem ônibus em muitos pontos. Então, que nem no Parque Nacional Patagônia, eu fui de carro até o sul, onde ia começar a trilha, e fui caminhando até a metade. Caminhava, acampava, levava toda a comida sempre, claro. E aí voltei, peguei o carro, fui até o norte, parei na entrada norte do parque e fiz de novo a travessia até o ponto em que eu havia feito na semana anterior.
Então eu fazia assim, quando era um circuito em que eu terminava no mesmo ponto que começava, aí facilitava bastante, porque eu já estava junto do carro, né? Mas senão a logística era sempre de autossuficiência, levando as câmeras, lentes, comida e todo equipamento de montanhismo para não depender de ninguém, mesmo porque às vezes você fala, eu preciso chegar até o ponto B, lá tem um refúgio, posso reabastecer. Mas às vezes o clima não deixa isso, né? Como aconteceu em Navarino, que começou a nevar muito durante a noite e eu resolvi ficar parado ali na barraca durante até que passasse essa nevasca, mas os americanos que eu conheci, eles tinham que voltar, porque tem voo marcado. E eles voltaram, continuaram em frente. Só que aí teve um whiteout, um vento branco, que é quando você não enxerga nada, fica tudo completamente branco, você não enxerga nem o chão, você não sabe se está pisando no ar ou em algo sólido. E um deles caiu de um penhasco na travessia de um passo. Ele não tinha Nossa. comunicador. Nossa, ele não tinha comunicador satelital e Ah, ficou lá. O casal que estava um pouco atrás dele tinha um comunicador satelital, então eles acionaram o resgate. O, essa empresa dos Estados Unidos acionou os carabineiros do Chile, que foram para lá e resgataram o casal durante a noite. Mas ninguém sabia desse outro americano. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu passei por lá no outro dia e vi barraca, garrafa, suéter, um monte de coisa jogada no cume do passo. Eu falei, opa, alguma coisa deu errado aqui. E eu reconheci a barraca, sabia que era de uns americanos. E aí, quando eu cheguei, na verdade, eu não resolvi nem acampar. Quando eu vi que tinha algo errado, eu falei, eu vou direto para a cidade, né? Andei, eu fiz o que normalmente se faz em 3 dias, eu fiz em um, para chegar na cidade, consegui uma carona quando eu cheguei na estrada e falaram que tinha um americano desaparecido. Então, você ter autossuficiência e comida para alguns dias a mais, eu acho que é extremamente importante quando você vai fazer trilhas em um local tão selvagem como a Patagônia, para você não se colocar em risco. E ter também dias a mais do seu voo, porque se você não tem tempo suficiente para esperar, você acaba fazendo o que não deveria, o que não é seguro. Eu não estou culpando eles, porque se eu tivesse um voo de volta para o Brasil, eu também teria seguido em frente, mesmo durante a tempestade de neve. Bom, pelo menos eu acho que eu teria, não sei. Mas é muito difícil você falar, tudo bem, eu vou ficar aqui parado e vou perder meu voo. Não é fácil, não dá para julgá-los. e esse americano, ele sobreviveu ou não? Ele sobreviveu. Quando eu cheguei na cidade, já de noite, encontrei os carabineiros, eu mostrei fotos dos equipamentos que estavam lá, eu mostrei um buraco abaixo desse, desse penhasco, que tinha entre 5 e 10 metros na neve, um buracão, falei, possivelmente é lá onde ele caiu. Eu falei, bom, mas hoje não tem como ir. Primeiro que eu não aguento mais dar um passo, eu tinha andado já 36 quilômetros subindo e descendo montanha, mesmo porque está escurecendo. Mas às 4 da manhã a gente pode sair. E aí, durante aquela noite, felizmente ele chegou sem nenhum arranhão, não aconteceu nada com ele. Ele caiu ali, não sabia para onde estava andando, mas foi andando para baixo, chegou na mata, acampou ali e no dia seguinte conseguiu achar o caminho até a cidade, que ele não tinha nem GPS nem o comunicador satelital, mas foi sempre para baixo, sabia que ia chegar na estrada. Então, ele deu muita sorte. Se ele tivesse quebrado uma perna naquela queda, por exemplo, talvez não tivesse sobrevivido. Nossa, que história. Pois é. E, Ricardo, falando um pouco sobre uma outra vertente sua, um outro trabalho seu, muito legal também, assim como o livro é lindíssimo, parabéns pela publicação. Eu vou Obrigado. colocar, eu vou colocar depois os links para o pessoal que quiser comprar e quiser ver também, falar contigo direto. Mas eu gostaria de te ouvir sobre o trabalho dos ensaios femininos com mulheres nuas em meio à natureza. Conta um pouquinho dessa sua vertente profissional, Ricardo. Tá, esses ensaios, eles surgiram porque quando eu morava em São Paulo, eu tinha um estúdio, fazia muita foto, muito book para atores e atrizes, né, que eu fotografava peças de teatro, normalmente de alunos de teatro. E eles precisavam fazer books para levar nas agências, então eu fazia ensaios e fazia também ensaios para pessoas que queriam ter fotos, enfim, só por ter fotos próprias, não profissionais, né, não para um trabalho. E quando eu vim para São Sebastião, aqui eu não tenho muito trabalho, eu preciso normalmente viajar para trabalhar, para fazer minhas fotos. Então eu resolvi juntar
o trabalho que eu fazia em São Paulo com a natureza. Quando eu vim para cá, eu vendi todo o meu equipamento de estúdio e decidi que eu só vou fotografar sempre ao ar livre. E comecei a fazer esses ensaios de mulheres nuas na natureza, em que a mulher não é, na verdade, o destaque da foto, ela tem que se integrar ao ambiente. Digamos que a foto teria que ser bonita mesmo sem a mulher. Então, eu não fotografo só mulheres nuas, se a mulher quiser fazer com roupa também, claro que eu faço. Ontem, por exemplo, eu tinha um ensaio para fazer que acabou não acontecendo porque o tempo não permitiu, né? A gente tem essa inconstância, mas ela queria fazer com a roupa de dança do ventre, ela queria fazer isso durante o pôr do sol. Não teve pôr do sol, não teve ensaio. Mas os ensaios do New The Nature eu tenho feito, tem sido bem agradável de fazer, porque é incrível ver que a maior parte dessas mulheres nunca tomam um banho de cachoeira, um banho de mar nuas, nunca. Então, é legal abrir um pouquinho a cabeça das pessoas, mostrar como é gostoso a sensação de liberdade disso. E mais gostoso ainda quando elas falam que passaram a fazer isso com frequência, não só por causa do ensaio, né? Então a gente vai para cachoeiras, praias e trilhas que são isoladas aqui na região, tanto São Sebastião quanto Ilhabela, normalmente, né, nessas duas cidades, para fazer os ensaios. E assim eu tenho um trabalho aqui, sem ter que viajar, e que mostra também o meu estilo de vida, né? Porque eu gosto bastante de quando estou na natureza, de tomar um banho de mar ou de cachoeira sem roupa. Acho a sensação de liberdade uma delícia. Mesmo naquelas cachoeiras geladas, você é tranquilo? Ah, eu não sou muito fã de água gelada, mas a gente se acostuma, né? A gente se acostuma e vale a pena. Quando eu fui para a Patagônia, ali eu via que depois de alguns meses, assim, eu falava, tô aqui caminhando, já dá para ficar sem nenhum agasalho, só de camiseta. Quando eu olhava, o termômetro tava 11 graus, entendeu? 11 graus aqui no Brasil, eu tô com 5 agasalhos. Às vezes chegava num lago de degelo, com icebergs, e dava para entrar na água. Eu vou te falar que eu sentia menos frio entrando lá na água do que no verão, pegando uma cachoeira gelada aqui no Brasil, que tem aquele contraste muito grande de temperatura. Então a gente se acostuma, vale bem a pena tentar. E normalmente é o que o pessoal fala, tá frio, mas depois que entra é gostoso. E é bem isso mesmo na água gelada vale a pena tomar um banho em meio aos icebergs. Muito legal. E nada como um chocolate quente depois, né? Para compensar essa queda de temperatura, né? Sim, nada como chocolate quente depois, mas só quando eu chegava na cidade, porque eu não levo fogareiro quando eu faço trilha, não levo nenhuma comida quente. Então eu só levo comida fria porque as fotos são a prioridade total, então não gasto tempo cozinhando, lavando louça, nem nada, eu levo tudo pronto. Então em qualquer lugar que eu tiver, mesmo caminhando, eu posso comer. Só levo fogareiro se é alta montanha, e aí preciso derreter neve para fazer água, senão não levo nem fogareiro. Você deu uma bela emagrecida nessa viagem para a Patagônia? Sim, emagreci bastante. Eu fiz uma foto, eu estava já uma semana ou 10 dias, depois que eu terminei as trilhas, então já estava comendo muito, né? Fazendo 5 refeições ao dia, comendo demais. Aí eu saí, eu fui visitar uma amiga que mora em Chillán, no Chile, e aí eu saí de um lago, ela fez uma foto minha sendo do lago. Quando eu vi a foto, eu me assustei de como a barriga estava assim, para dentro, estava negativa. Isso eu já estava uma semana ou 10 dias comendo muito, então eu nem sei como eu estava durante as trilhas. Mas não é que eu comia mal, é que o esforço físico era muito grande e o frio também faz a gente gastar muita caloria para aquecer o corpo, né? Então, você passa 5, 6 meses fazendo isso, o desgaste é enorme. Eu só de trilhas, de circuitos e travessias, né, sem contar trilhas de um dia, eu andei 1.250 quilômetros nessa viagem. Então, imagina o quanto perdi de calorias nessas trilhas todas. Nossa, demais. E eu queria te perguntar, como para a gente ir terminando aqui nossa conversa, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema recente aí que rolou e que eu vi vários montanhistas comentando e fazendo uma espécie de manifesto nas redes contra um suposto um suposto suspeito, né? Uma pessoa que levou uma galera para uma trilha, se não me engano, foi na Mantiqueira, aí no Brasil, na Serra da Mantiqueira, e aí colocou essas pessoas em risco de vida e felizmente não aconteceu o pior,
mas a galera comentando que as formas como ele atua, né, supostamente um montanhista, são completamente questionáveis e incorretas. Você acompanhou, obviamente, essa situação, Ricardo. Como é que é a sua opinião sobre esse assunto? Eu acompanhei a situação, sim, bem de perto. E, bom, eu acredito que cada um tem direito de escolher o risco que ele quer correr, tá? Cada um é livre para isso, desde que não coloque ninguém mais em risco. Então, quando eu vou fazer minhas atividades sozinho, se eu me coloco em risco, o problema é exclusivamente meu, mas eu não vou levar ninguém para fazer algo que possa ser perigoso, se essa pessoa não tem condições. Por exemplo, quando eu publico as coisas de canoagem oceânica, é super comum alguém falar que quer também fazer junto. Eu falei, ok, então você compra um caiaque oceânico, você vai fazer um curso de caiaque oceânico, 1, 2, 3 cursos, vai treinar muito, e aí quando você for autossuficiente, aí a gente vai viajar. Porque eu não quero ser a pessoa que o outro está dependendo de mim para voltar vivo. Eu não me considero capaz de de ser responsável pelos outros, né? O problema desse auto-intitulado coach é que ele não entende nada de montanhismo, dá para perceber isso nas falas dele. E ele levou 67 pessoas para subir o Pico dos Marins na Serra da Mantiqueira. O Pico dos Marins é um dos pontos mais altos da Mantiqueira e a gente não está na época boa para se ir para as montanhas aqui dessa região de São Paulo, Minas e Rio, porque se a previsão é muito boa, tá? Não tem previsão nenhuma de chuva, e você quer fazer um bate-volta numa montanha da Mantiqueira, eu não vou criticar quem vai, tá? Porque a vida é dela, ela pode ir. Mas a previsão erra, e pode acontecer de ter chuva e o pior de tudo, raios. E morre gente com descargas elétricas. É comum isso, todo ano morre alguém que a gente conhece fazendo montanhismo. O problema é que esse coach ele levou um monte de gente que não tinha. O coach já não tinha experiência. E levou um monte de gente que nunca tinha pisado numa montanha, dava para perceber isso. Subiram a montanha já com chuva forte, já com vento forte. Então não era uma dúvida de que poderia dar errado, era uma certeza de que daria errado, tá? Então, isso foi realmente um absurdo, foi muito legal ver as pessoas do montanhismo se mobilizando. Saiu até no Fantástico uma entrevista com ele, e atualmente ele está proibido pelo Ministério Público, entrou com uma ação, ou não sei como é que chama, proibindo esse coach de levar pessoas para qualquer atividade na natureza, rio, lago, mar, montanha, seja lá o que for, ele está proibido. Claro, ele pode ir, mas ele está proibido de levar pessoas, porque você não pode colocar as pessoas em risco desse jeito, né? Tem que contratar profissionais do montanhismo para que tenha uma atividade segura. E de qualquer forma, seria impossível ter uma atividade segura com 67 pessoas juntas. Não dá, você não consegue controlar tanta gente assim, é impossível. Enfim, foi uma irresponsabilidade gigantesca. E se não fosse o corpo de bombeiros, tinha uma boa chance de ter gente morta por hipotermia, porque as barracas deles ficaram alagadas, as roupas não eram apropriadas, então não seria difícil morrer alguém de frio ali em cima. Olha, que interessante você me falar essa questão dele ter sido proibido de levar pessoas. Eu realmente não sabia. Fico feliz em ouvir isso. Eu também, eu fiquei surpreso e feliz quando fiquei sabendo disso. Eu não sabia nem que poderiam fazer uma proibição desse tipo para alguém. Claro, essa proibição é durante o processo, ele está sendo processado pelo Ministério Público. Então, possivelmente depois vai acabar essa proibição. Mas é muito bom ver que pode ter uma repercussão desse tipo, porque existem guias de montanha que são sensacionais, mas também tem muita gente que fez 3 montanhas com tempo bom, nunca teve um problema sequer, se auto-intitula guia e leva as pessoas sem ter nenhum treinamento. Você só sabe se você é bom naquilo no momento que você tem um problema real e consegue contornar esse problema sem se colocar em risco e principalmente sem colocar em risco os outros, né? Então, acho que isso vai abrir os olhos de muita gente que não tem capacidade de levar ninguém para a natureza, sabe? Porque vai perceber que se algo der errado, vai sofrer consequências legais. Perfeito. Ricardo, eu gostaria de te agradecer muito pela sua participação aqui no Maré Sonora, te dar os parabéns pelo seu lindo trabalho. O seu livro é muito, muito bonito mesmo. Não tenho dúvida que vai estimular muitas pessoas que têm estimulado, né? Porque você está tendo um retorno aí do pessoal muito legal. E a qualquer hora, quando você fizer novas aventuras, novas remadas,
Você é muito bem-vindo a retornar aqui para o podcast e muito obrigada pela sua participação. Pô, muito obrigado, eu que te agradeço demais, muito feliz por ter gravado o podcast aqui contigo. E sim, quando acontecerem novas viagens, a gente entra em contato. E para esse ano, o programado são 2 meses fazendo alta montanha no Peru. Espero que dê tudo certo com relação à Covid, entrada no país e tudo mais. Vamos ver. Peraí, antes de terminar, então, conta onde é que você vai no Peru. Não pode terminar assim, pô. Bom, eu estou pesquisando muito ainda, que eu quero fazer as trilhas longas, né? É o que mais me interessa. Eu gosto também, claro, de, por exemplo, subir um vulcão e voltar pelo mesmo caminho, mas o que eu mais gosto é de passar bastante tempo na natureza. Então, as selecionadas são um circuito no Parque Nacional Huascarán, que é a trilha Santa Cruz mais o Alpamayo, isso são mais ou menos 12 dias de trilha. Aí tem o circuito Huayhuash, que ao que parece é o mais bonito de todos, apesar que os 3 que eu selecionei são lindíssimos. E se der, eu vou fazer a rota alpina do circuito Huayhuash, é uma rota um pouco mais exigente. E, por fim, o Alsangate, que fica mais para o sul do Peru. Esse é um circuito mais fácil, são mais ou menos 5 dias, tá? E aí, se sobrar tempo, vou fazer também, vou para os pontos turísticos, como Machu Picchu, Arequipa, Lima, Cusco e tudo mais, mas a prioridade são esses três circuitos, que devem me ocupar mais ou menos 1 mês. Se o tempo estiver bom, eu vou lá para ficar 2 meses, porque eu tenho essa garantia de ficar parado esperando uma janela de bom tempo, né? Mas vamos ver. Deve dar tudo certo. Acho que até lá a Covid vai estar mais tranquila. Maravilha. Sucesso e faça uma ótima viagem e mantenha contato. Obrigado. Manteremos contato, sim. Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E se você gostou e quer nos ajudar, há 2 formas. Para quem mora no Brasil, é só fazer uma doação através do Pix, podcastmariasonora@gmail.com. E se você vive no exterior, acesse o link para o Anchor, que está disponível na descrição deste episódio, ou também na página principal do podcast. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Peça o seu de qualquer lugar do Brasil através do Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com uma conversa inédita. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!